Olá, boa noite a todos. Meu nome é Valéria Abrão Rosenfeld, sou médica, intensivista e nutróloga e sou também responsável pela área médica e científica da Nestlé para a América Latina e Brasil. Hoje eu vou falar um pouquinho, apresentar dois ilustres apresentadores que entendem muito do tema e a gente vai falar de feridas em tempos de Covid. O que a gente já aprendeu com isso, o Covid que vem ensinando tanto para a gente, né? Então, eu já vou apresentar os nossos dois palestrantes e eles vão falar na seguinte ordem. Primeiro, o doutor Adriano Mel vai falar sobre os aspectos clínicos dessas feridas que a gente observou aí nesse momento de Covid. O doutor Adriano ele é mestre e doutor em Ciências e Engenharia Biomédica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é membro da European Wound Management Association, é membro da Tissue Viability Society, é membro da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral da Braskem, é médico consultor, professor e pesquisador em novas tecnologias para prevenção de tratamento de feridas agudas e crônicas e de lesões neuropáticas. É impressionante a quantidade de envolvimento que o doutor Adriano tem com feridas, então a gente não pode trazer ninguém melhor para falar sobre o tema do que ele. Depois disso, a Flávia vai falar dos aspectos nutricionais. A Flávia Fonseca ela é nutricionista, é especialista em terapia nutricional pela Braskem, é mestre e doutora em ciências médicas pela UERJ, é gerente da unidade do Hospital de Transição de Cuidados, que é a Place Cuidados Extensivos. Então, também outra pessoa extremamente experiente na avaliação e no cuidado nutricional dessas feridas. Então, doutor Adriano, vamos começar? Vamos começar. Sintam-se todos muito bem-vindos, abraçados e muito obrigado, Valéria, pela apresentação dentro de uma temática extremamente importante, relevante e atual, que são feridas em tempos de Covid. É muito importante nós termos em mente tudo o que está acontecendo e que já acontecia, mas agora com foco, né, frente a essas condições pandêmicas que estamos vivendo. Gostaria apenas de declarar o meu potencial conflito de interesse, já que faço pesquisas também e estou aqui a convite da Nestlé Health Science. Muito bem. Pensarmos que a cicatrização é um processo e é considerado um dos processos biológicos mais complexos que acontecem durante a vida humana, independente do agente agressor que a causou, nós temos que levar em consideração que uma série de nutrientes se farão necessários para formar novos tecidos para restituir aqueles que foram lesados. Isso é muito importante no sentido que nós temos um processo, portanto, uma sequência de ações que deverá ter início, meio e fim, começando inicialmente, portanto, com a parada do sangramento. Essa é uma situação sinalizadora para que entrem as próximas fases de cicatrização, e eu vou chamar muito a atenção de vocês, porque em nós humanos seguimos a fase de inflamação, proliferação e remodelagem. Essas fases interagem entre si, elas se introduzem umas às outras, formando literalmente um conjunto de ações celulares buscando o quê? Buscando o processo final, que é literalmente a remodelagem e epitelização. Tudo isso faz com que nós tenhamos em mente que essas ações são harmônicas. Essas ações, elas evoluem por etapas que interagem, portanto, mas a fase inflamatória é extremamente importante. É ela que será a orquestradora, através de leucócitos, mas principalmente dos macrófagos, no gerenciamento das fases de proliferação, maturação e remodelagem. Levando isso em consideração, a fase de proliferação, nós vamos ter o estímulo máximo do nosso fibroblasto, produzindo as proteínas estruturais, buscando recuperar a superfície da ferida, a formação de um tecido de granulação e, principalmente, restaurar a rede vascular, que foi danificada, que gerou uma hipóxia aguda e, portanto, agora eu tenho que resgatar o quê? Suprimentos, nutrientes e oxigênio àqueles tecidos que foram danificados. Tudo isso buscando a reconstrução e a síntese de uma matriz extracelular, mas dependente do quê? Da interação das células inflamatórias
dos nossos fibroblastos, buscando resgatar o quê? O acúmulo de colágeno que se dará paulatinamente e vai se acumulando no transcorrer dessa situação. O que importa é que para formar esse colágeno, para formar essa matriz extracelular, eu preciso de um conjunto de ações, reações físico-químicas, enfim, mas eu preciso também ter o suporte proteico-energético, eu preciso ter macro e micronutrientes, mas também eu preciso dos aminoácidos, né? Como exemplo, a arginina vai ser fundamental na síntese de proteínas, vai aumentar a produção de colágeno, vai aumentar a síntese de prolina e tudo isso vai colaborar e muito para que eu também tenha uma fase cicatricial protegida por as minhas células de defesa. Eu também preciso de prolina, e olha que interessante, a prolina é um aminoácido onde nós notamos que existe um sequestro da prolina no processo de cicatrização, aumentando a sua concentração nos exudatos da ferida nas fases agudas. Portanto, significa que quando nós reconstituímos esse processo de cicatrização dentro da sua normalidade, a prolina é fundamental para a formação do quê? Da estrutura do colágeno, que é formado de grande parte prolina e hidroxiprolina, e lógico, associados a isso, temos os nossos micronutrientes, as vitaminas, os sais minerais, vitaminas A e C, zinco, selênio, assim por diante, e tudo isso interagindo, como falei, de uma situação harmônica e de um processo inflamatório, que não pode estar faltante nem ser excessivo. E quando isso acontece, olhem que dano nós temos em toda a sequência de eventos. A minha atividade inflamatória não decai entre a terceira e a quarta semana, e a minha fase de proliferação também não, se mantendo, portanto, ativa e literalmente contribuindo para que o processo de remodelagem não dê a sequência devida. Isso faz com que nós tenhamos algo muito importante que eu vou chamar a atenção de vocês. Nós temos uma cicatrização de feridas que pode ficar presa na fase inflamatória. E quando presa na fase inflamatória, eu vou ter uma destruição acima do que eu esperava, dessa matriz extracelular que muitas vezes está se depositando já com certa precariedade, dependendo do tipo de condição que aquele indivíduo está apresentando. Isso é muito importante porque é uma balança de equilíbrio entre a produção e a reestruturação dessa matriz. Quando isso não acontece de forma harmônica, entre 3 a 4 semanas, então a minha ferida começa a se tornar uma ferida crônica ou cronificada. E dentro desse ponto de vista agora, eu começo a abrir o efeito barreira para uma invasão de uma microbiota, para um processo infeccioso e para que essa ferida seja literalmente um foco séptico. Mas então, como que nós estamos em tempo de Covid? As feridas crônicas, pessoal, continuam crônicas. E temos ainda os principais grupos, as úlceras crônicas dos membros inferiores, arterial, venosa e mista, as lesões por pressão, o pé neuropático e as deiscências cirúrgicas. Tudo isso está acontecendo hoje. Nós não podemos esquecer que existe só Covid. A cada 6 segundos, alguém vai a óbito por diabetes, a cada 20 segundos, alguém amputa por uma complicação do diabetes, e assim por diante. Tantas outras lesões, como as deiscências decorrentes de um processo cirúrgico operatório, são ainda grande parte das feridas crônicas que estão no ambiente hospitalar e ambulatorial. Portanto, as lesões por pressão estão não só presentes, como também apresentam-se nos pacientes que estão em unidades de terapia intensiva por Covid. E mais, estamos colocando esses pacientes em pronação, apresentando-se, portanto, outros sítios de pressão,
dos quais não estávamos acostumados a ver anteriormente, já que esses pacientes estão fazendo a prona e, portanto, apresentando lesões em região de face, ombros, genitália, mamas, dorso do pé. Nós não podemos esquecer também que durante uma prona esses pacientes ficam longas horas na mesma posição, 18 horas ou mais, e estão com sondas, catéteres, e tudo isso aumenta o risco e muito de uma nova lesão, que no caso seria uma lesão por pressão decorrente do uso de um dispositivo médico. Esses nossos pacientes nas unidades de terapia intensiva por COVID estão usando corticoide e anticoagulação, que vão interferir diretamente no processo de cicatrização e no cuidado para a retirada desses elementos que podem gerar novo potencial de sangramento. E quando recebem alta das unidades de terapia intensiva, podem, decorrente da evolução dessa lesão por pressão, estágio 4, usando o exemplo, muitas vezes estarem associados com uma osteomielite. Então, vão receber alta com situações muito importantes, convalescendo de um processo de intubação, drogas vasoativas decorrente do COVID, mas agora associando a essas lesões uma invasão de microbiota, formando ali um novo foco séptico bacteriano, gerando uma demanda energético-metabólica. E continuam diabéticos, com os riscos de complicações pós-alta ou até mesmo durante o internamento. Continuam com as suas úlceras vasculares dos membros inferiores, mesmo internados nas unidades de terapia intensiva. Então, vejam a situação que começa a se somar e, literalmente, a condição que nós começamos a entender a energia demandada para esse processo de reconstrução. Quer seja de uma dinâmica cirúrgica que eventualmente evoluiu com uma deiscência e suas associações, né? Bolsas de ostomia e outras complicações, ou até mesmo correções cirúrgicas das próprias lesões por pressão que eventualmente estão acontecendo dentro do ambiente hospitalar e especificamente do ambiente de terapia intensiva. Muito bem. E por que isso acontece? Acontece porque existem fatores de interferência que podem levar à cronificação. E esses fatores de interferência fazem com que ocorra uma falta do estímulo para a granulação no leito da lesão, mas olha que interessante, também da epitelização. Ocorre um desequilíbrio na produção de exudatos e uma falha na contração tecidual. Tudo isso dependente do quê? Dependente de uma energia cicatricial. E mais, esses nossos pacientes, com todos esses mecanismos e fatores locais associados, localização anatômica, tamanho da ferida, exudatos, tempo de evolução, mecanismo da lesão e presença de corpo estranho, não tiverem uma perfusão tecidual correta, adequada e oportuna, eu vou favorecer o quê? Uma dinâmica de fragilização de quem? Do maior órgão do corpo humano, que é a nossa cutis, a nossa pele, as duas camadas, a epiderme e derme, que detém 20% das proteínas corpóreas, detém 15% de toda a nossa massa hídrica. Então, agora, eu estou ainda fragilizando, consequentemente, mais esse meu tecido, que é o tecido de barreira para o meio. E dentro dessa possibilidade de piora, eu tenho fatores sistêmicos que podem ser reversíveis e irreversíveis, sendo a desnutrição, a hipovolemia, a hipoxemia e a infecção 4 grandes fatores. Porém, destes, a desnutrição mostra ser um dos obstáculos mais importantes para a cicatrização da ferida. Então, agora, ou de qualquer ferida, vamos imaginar essa pessoa internada numa unidade de terapia intensiva, evoluindo com uma lesão por pressão. Mas ele também é um DPOC, ele também está entubado, ele também está com droga vasoativa. Ele também está usando corticoide, ele também está anticoagulado.
ele tem uma doença vascular de base, ele pode ter diabetes, esse paciente pode ser, portanto, um ex-tabagista. Então, nós vamos requerer o que dele? Todo um processo de reconstrução, onde as nossas células estão buscando essa fonte de energia e de oxigenação, ciclo de Krebs, como eu falo sempre, né? Parece que estamos esquecendo da necessidade disso, mas agora nós estamos combatendo também um processo viral. Então, são várias frentes de combate na mesma pessoa, no mesmo corpo humano, quer dizer, de forma intrínseca e extrínseca, estamos sujeitando ele a essa demanda energética. Portanto, nós temos que ver esses pacientes numa perspectiva holística, buscando o estado nutricional deles. Centrar no paciente, principalmente aquele que já tem um histórico de ter uma ferida crônica ou está em risco de desenvolvê-la. E por isso a importância das ações interprofissionais. Essa é uma condição que, buscando esse equilíbrio, nós temos que pensar no indivíduo como um todo. Isto é, resgatando o bom controle glicêmico, o aporte proteico energético adequado e também a hidratação, que são fundamentais, quer seja esse conjunto de fatores que faz hoje nós estarmos aqui trocando essas informações de forma interprofissional e interdisciplinar. Por quê? Porque nutrição e cicatrização possuem uma relação intrínseca e nem sempre é possível nós suprirmos as necessidades nutricionais dos pacientes com feridas apenas pela alimentação habitual. Principalmente em quais grupos? Nas pessoas com diabetes, nos idosos e naqueles imobilizados. Então, nós realmente estamos hoje com um foco de ação muito importante. Nós temos que ser rápidos para identificarmos os pacientes de risco, sabermos intervir com precocidade e também, de certa forma, e rapidamente buscar levar esse suporte proteico energético. Por quê? Sem proteínas não vai haver crescimento nem reparo celular ou tecidual e, portanto, como eu falei, vai faltar energia cicatricial. E agora, vamos remeter vocês ao que está acontecendo hoje na situação Covid. Nós temos pacientes ficando de forma permanente, né, com a sua permanência na UTI arrastada, com polimorbidades associadas, com idade avançada, e mais. Agora, esses pacientes estão fazendo uma hiperinflamação grave pelo próprio Covid, liberando maciçamente as citocinas inflamatórias. Quer esteja em ventilação mecânica invasiva ou não, ainda podem estar também usando já drogas vasoativas, mas o que nós temos que levar em consideração é a permanência hospitalar prolongada nesses indivíduos, que tem se mostrado extremamente importante na construção de um desfecho, muitas vezes desfavorável, porque a permanência prolongada na unidade de terapia intensiva ou a nível hospitalar está gerando ainda mais risco de desnutrição. Alguns exemplos de trabalhos que estão sendo publicados, mas o que chama a atenção é que esses pacientes muitas vezes internam nas unidades já com sobrepeso ou com obesidade na avaliação inicial, olha, em 70%. Aqui um tempo médio de hospitalização de 8 dias, mas quanto mais tempo passam internados, pior é o desfecho com referência à perda de peso corporal inicial. Significando que esses pacientes com Covid estão fazendo o quê? Uma maior inflamação sistêmica e que, associado a uma série de fatores, né, a duração da doença em específico, está causando essa perda de peso. Mais do que isso, dentro desse outro
artigo, é mencionado que 28% dos pacientes já foram considerados desnutridos no momento da avaliação inicial. Então, vejam, quase 30% já estavam desnutridos e 42% já se apresentavam em risco de desnutrição. Isso é algo que chama muito a atenção. Por quê? Porque dentro do ambiente de tratamento intensivo, semi-intensivo e intermediário, nós temos 52% desses pacientes apresentando perda de peso maior ou igual a 5% de sua massa corporal. Isso é extremamente importante, porque nas enfermarias existe chegando a aproximadamente 30%. Então, vejam, esses pacientes dentro das unidades de terapia intensiva vão perder quase um valor maior do que 5%, mas em 52% desses pacientes já vão ter perdas, e depois eles vão para a enfermaria e continuam ainda a perder. Isso faz com que nós tenhamos 3 principais condições a serem avaliadas na perda de peso nesse paciente com COVID. Em primeiro lugar, a infecção. A infecção, pelo COVID-19 causa uma importante atividade inflamatória. E essa atividade inflamatória gera morte celular endotelial e epitelial. E essa reação inflamatória maciça leva a distúrbios de homeostase do tecido, principalmente com desfechos de proteína de fase aguda da inflamação. Então, nós estamos conhecendo essas respostas inflamatórias, liberação de fator de necrose tumoral alfa, proteína C reativa, como que está agindo a ferritina, os fatores de crescimento dos fibroblastos, interleucina, enfim, interferons. Mas olha que interessante, o fator nuclear do tipo Kb, que é um fator de transcrição, mostra e está alterado no processo inflamatório maciço decorrente do COVID, e ele regula a resposta imunitária ao agente agressor, à atividade inflamatória, ele gera plasticidade sináptica e tem efeitos sobre a memória. Então, o que nós estamos vendo hoje desses pacientes recebendo alta? Problemas exatamente aqui, de memória, de cognição, neuropatia, fazendo também com que ocorra um aumento na desregulação no metabolismo e proteólise. Em segundo lugar, nós temos a desnutrição, que é frequentemente observada nos pacientes com COVID. Primeiro, porque eles já estavam com uma problemática de ingesta dos alimentos. Perda do apetite, ageusia, febre, sedação, doenças que estão associadas, tudo isso contribuindo para a desnutrição e caquexia, ocasionando o quê? Um overdrive catabólico, com certeza vai desencadear perda de peso. Em terceiro lugar, a infecção gerando uma inflamação, uma resposta inflamatória maciça, como já falei, com dano endotelial e epitelial, associado agora a uma imobilização, a um aumento cada vez maior da perda da massa muscular e sarcopenia. Tudo isso gera o quê? Efeitos primários, isquemia, hipóxia e edema, que vão ser o quê? Sustentados por fatores que induzem a hipóxia tecidual, inflamação, isquemia, infecção. E isso gera os danos secundários que vão retroalimentar os primários, agora com novos focos de infecção, fora o viral, agora também o bacteriano, formando um ciclo vicioso, fazendo com que, além da labilidade que esses indivíduos terão na sua própria pele, no efeito barreira, eu tenho uma cicatrização prejudicada, com uma atividade inflamatória persistente, com liberação maciça de citocinas. Portanto, esse ciclo gera o quê? Um prolongamento da fase inflamatória e um ambiente hipóxico crônico, favorecendo o aparecimento de lesões e favorecendo a cronificação dessas feridas agudas, e se ele já é um paciente com ferida crônica, vai alterar ainda mais o fator de cicatrização da ferida crônica, não deixando de lembrar que a epiderme, a nossa camada mais externa, é nutrida pela derme, quer seja de nutrientes e oxigênio, e, portanto, tornando cada vez mais vulnerável esse sistema, com alterações de pH, com alterações de mecanismos de defesa,
e principalmente das nossas células de defesa. Tudo isso faz com que nós não possamos esquecer que vai gerar uma menor perfusão tecidual e, consequentemente, uma alteração nas taxas de metabolismo e de energia do tecido, predispondo, portanto, a uma falta de energia geral, a uma falta de oxigenação e, portanto, gerando uma sinergia negativa de todos esses fatores que juntos poderão impactar sensivelmente com a perda corporal significativa nesses indivíduos com Covid-19 no seu restabelecimento. Por isso estamos vendo lesões muito graves, várias lesões no mesmo indivíduo, vários focos de infecção, e o paciente continua com insuficiência arterial, o paciente continua diabético, o paciente continua hipertenso, e agora ele vai estar o quê? Desnutrido. Para piorar essas condições, né, a relação perda de peso e desnutrição está diretamente relacionada àqueles indivíduos que tiveram uma maior inflamação sistêmica, uma pior função renal, uma maior duração da doença e um maior tempo de internamento. Tudo isso fazendo com que ocorra uma elevação do gasto energético em repouso e do catabolismo muscular. Quando eu perco massa muscular, eu perco força. E isso faz com que esses pacientes tenham essa perda generalizada. Músculos, diafragma é músculo, coração é músculo, nosso miocárdio, tubo intestinal é músculo, e esses desfechos serão cada vez mais desfavoráveis, levando com que esses indivíduos gerem o aparecimento do desuso muscular. E nós sabemos o quanto isso pode interferir no restabelecimento a médio e longo prazo, gerando não só aumento na fraqueza, nos riscos de infecção, mas também do aparecimento de novas feridas, novas lesões e do déficit de cicatrização, comprometendo ainda mais a parte ventilatória, e esses indivíduos acabam não conseguindo superar esse déficit. O que chama a atenção é que, em alguns casos desses pacientes que fizeram síndrome de uma doença respiratória aguda, como está acontecendo no COVID, houve uma perda de 18% do peso corporal. E esta recuperação que pode acontecer até nesses segmentos dos trabalhos que estão mostrando é decorrente de massa gordurosa, aumentando daí o quê? O risco cardiovascular e diminuição do estado funcional. O peso recuperado não é de massa muscular, é de massa gorda. E, portanto, o que nós temos que ter em mente? Que pacientes que tiveram uma perda de peso maior ou igual a 5% estão no limiar utilizado para se diagnosticar a quiquexia do câncer. Então, conforme a Sociedade Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral, nós temos que ter uma visão de prevenção, diagnóstico e tratamento do estado de desnutrição. O manejo desse paciente tem que ser muito rápido, isto é, se nós quisermos melhorar o prognóstico, ele tem que ser a curto prazo e nós não podemos esquecer de estabelecermos critérios para mantê-lo até o longo prazo. Nós temos que pensar que o Covid-19 impacta negativamente no peso corporal e no estado nutricional. Portanto, a importância da avaliação inicial durante todo o curso da doença e também após a remissão clínica, porque teremos desfechos muitas vezes desfavoráveis e que podem ser, sim, o foco séptico que vai levar esse paciente a uma amputação ou até mesmo óbito. E agora, onde e como estamos após o Covid, ou ainda em tratamento com? Estamos desnutridos, hipóxicos, com fatores sistêmicos associados, redução de massa muscular, uso de medicamentos que interferem na cicatrização, como corticoides, alterando a fase inflamatória, estamos anticoagulados, alterando a hemostasia, estamos com feridas crônicas que vão sujeitar esses indivíduos a evoluírem com infecção e biofilme e perpetuando esse círculo vicioso do déficit de cicatrização. Essa é a minha mensagem a todos.
meu muito obrigado e gostaria agora de chamar a professora, a doutora Flávia Fonseca, para dar sequência à apresentação. A gente vai sortear 10 kits de Proline para os participantes que ficarem até o final do meeting. E esse kit contém uma necessaire, amostras do Proline, que é maravilhoso, relógio de bolso de jaleco e relógio de mudança de decúbito. Os sorteados vão ser notificados via e-mail após a consulta e elegibilidade dos mesmos. O relógio de bolso de jaleco eu achei o máximo. Então tá, então fiquem até o final porque vale a pena. Vamos lá, Flávia. Então, maravilha, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada ao convite da Nestlé Health Science. Doutora Adriana, depois dessa brilhante aula, já adiantou muito a minha vida, né? Desse lugar que a gente está falando, infelizmente, que a gente ainda vive, né? Essa questão toda dessa pandemia que não termina, mas vai ter a hora para terminar em algum momento. E o meu lugar de fala é um lugar onde a gente recebe esses pacientes que receberam, na verdade, que experimentaram a manifestação grave da Covid. Né? A gente está falando, estou falando para vocês do Hospital de Transição, onde a gente tem aí dentro de vários modelos de cuidado e dentro de várias metas definidas no plano terapêutico desses pacientes. Uma delas, sem dúvida, é a reestruturação da integridade cutânea, a redução da complexidade dessas lesões ou até mesmo a cicatrização. Esse é o meu roteiro que eu pretendo conversar e falar com vocês nesses próximos 20 a 30 minutos, a Covid e seus agravos nutricionais, um passo a passo do que é uma boa prática da gente fazer a nossa melhor nutrição relacionada às lesões por pressão, cases de sucesso e um pouquinho contar para vocês de como a gente vem acompanhando e entendendo e aprendendo com esses pacientes que a gente vem recebendo ao longo do tempo. O doutor Adriano brilhantemente já pontuou e já posicionou o leito da Covid na terapia intensiva, então a gente sabe hoje mais do que ninguém de que a gente está falando de uma doença que não é uma gripe, que não é uma doença pulmonar, mas é uma doença sistêmica, que experimenta uma resposta endócrino-metabólica muito grande, ocasionada pela ativação de uma série de complexas cascatas, que vai produção de hormônios catabólicos, a gente tem uma série de estímulos de liberação de mediadores inflamatórios, e aí o céu é o limite que esse paciente experimenta de alterações. E aí a gente tem uma série delas que muito bem foram apresentadas aqui. Então, diante disso tudo, fica muito mais fácil da gente entender como é que esse paciente chega para a gente, né? Como é que esse pós-agudo, ele sai de um hospital de alta complexidade, ele sai de um momento de instabilidade clínica, ele passa por uma estabilidade clínica e vai até o hospital de transição para que a gente consiga retomar, readequar e reabilitar esse indivíduo. Então, a gente, né, esse trabalho foi muito feliz, chamando atenção para uma ação efetiva, né, a necessidade da gente, de alguma forma, ter uma ação diante desse paciente que apresenta uma perda de massa magra, que é frágil, que tem uma sarcopenia, são pacientes que fazem uma dor crônica e que tem que fazer analgesia para banho, né, polineuropatias, quedas plantares, enfim, toda uma perda funcional, e a lesão por pressão, as lesões por pressão que a gente está falando aí no plural, é uma das condições que a gente vem cada vez mais encontrando esses pacientes, com lesões no plural, com lesão no plural, com lesões bastante extensas, né, que de alguma forma implicam em um retardo, né, de um processo como um todo de reabilitação, seja ela funcional, clínica, nutricional e de integridade cutânea propriamente dita. E eu não tenho dúvida, na verdade, não a Flávia, mas à luz da evidência científica diz isso, que a intervenção nutricional, a boa prática nutricional, eu não tenho dúvida que ela vai não só nortear as nossas condutas, como também vai responder, vai ser um grande determinante para que a gente consiga recuperar esses indivíduos. E esse trabalho, né, ele traz para a gente um olhar, né, assim como o doutor Adriano colocou, da importância da gente entender e avaliar o estado nutricional. A gente sabe da importante perda de peso que esses pacientes têm, da importante perda de massa magra pelo intenso catabolismo. Esses pacientes experimentam a fraqueza adquirida na UTI. Então, o manejo nutricional ele é fundamental como uma parte integral aí da dinâmica de tratamento desses pacientes. Esse trabalho traz para a gente a avaliação do estado nutricional de pacientes com Covid após a alta
da terapia intensiva. Então, a gente tem aqui 61% de pacientes que tiveram perda de peso, chama atenção para mais de um quarto deles com perda de peso de alguma forma severa, mais de 10%, né? Independente de ter um IMC médio ali tendendo a um sobrepeso, e aí tendendo, porque a gente está falando de uma população de adultos com idosos, quase metade deles com excesso de peso pelo IMC. Então, de acordo com esse trabalho, em conclusão, eles colocam a necessidade da gente entender esse estado nutricional, porque existe uma correlação positiva entre o mau estado nutricional e uma maior permanência em cuidados intensivos. E agora a gente está experimentando essa nova fase com indivíduos mais jovens, com poucas comorbidades, pelo fato de apresentarem maior reserva orgânica, participam de uma estadia de terapia intensiva com mais tempo, portanto, com mais complicações e sobrevivências, e aí experimentando um grau de complexidade até maior. E aí eu trouxe o posicionamento da Braskem, a campanha de combate às lesões por pressão da Braskem, para me ajudar a nortear essa apresentação, pensando na melhor prática, na boa prática, o que a equipe multiprofissional, em especial os médicos, os nutricionistas, as pessoas ligadas à nutrição propriamente dita, o que elas precisam fazer, pensar e agir de forma primordial quando a gente tem o olhar do cuidado nutricional. Então, eu vou destacar aqui o que eu chamo a atenção em vermelho. Então, avaliar o estado nutricional é o primeiro ponto. O risco nutricional ele deve ser triado em qualquer indivíduo hospitalizado. Independente, Flávia, poxa, você está falando do hospital de transição, esse paciente veio de hospital de alta complexidade. Sim, mas eu preciso continuar o cuidado. Então, esse paciente, ele será avaliado. Padrão ouro, que a gente consiga fazer isso nas primeiras 24 horas, se pode postergar um pouquinho até 48 horas, mas o mais importante é que a gente identifique o risco nutricional desse paciente e depois, identificado o risco, a gente consiga fazer uma avaliação nutricional mais completa, com purismo de detalhe, para que isso norteie a nossa abordagem. Aqui eu chamo atenção para a mini avaliação no estado nutricional, que na sua métrica compõe a presença da lesão por pressão como um fator de risco importante, né, na identificação do risco, recomendada para os idosos e demais ferramentas de triagem validadas, recomendações europeias, americanas, mas o mais importante é que a gente não deixe de identificar o estado nutricional desses indivíduos. E é muito clara a relação da desnutrição com o desenvolvimento de lesão por pressão, da mesma maneira que a gente sabe, em função da demanda metabólica, o quanto que a lesão por pressão posterga, desenvolve uma perda de peso que pode gerar uma desnutrição. Então, a desnutrição ela vem associada com o desenvolvimento da lesão por pressão, com a gravidade e com o retardo da cicatrização. Então, eu gosto muito desse meu slide, que já me acompanha há bastante tempo, mas ele mostra para a gente de uma maneira bem clara, bem leve, bem clean, como que a desnutrição pode levar à lesão por pressão. Então, eu tenho aquele indivíduo que perde peso, que não tem aquele coxinho de proteção, que perde todo um panículo adiposo e uma massa magra, ele tem aquela proeminência óssea mais exposta, uma menor resistência cutânea, aumenta a sensibilidade, ele faz uma lesão por pressão. Eu posso ter e tenho aquele indivíduo que perde peso, que está mais restrito ao leito, que tem toda uma debilidade, uma astenia, toda uma limitação de restrição, né, ao leito, ele aumenta o tempo de pressão naquela área e ele desenvolve a lesão. E pensando naquele doente desnutrido, hipominêmico, que faz toda uma má distribuição hídrica, de alguma forma menor perfusão sanguínea, uma isquemia, e ele altera a integridade dessa pele. Um outro ponto bastante importante, que está dentro de uma meta nutricional fundamental, né, e a partir do momento, e é por conta disso, né, que a gente vai começar avaliando esse paciente. Então, primeiro eu avalio para entender o que é peso, o que é reserva nutricional, para eu traçar a melhor abordagem, a melhor conduta nutricional. Eu trago mais uma vez o posicionamento da Braskem. Esse é um quadro que ilustra para a gente a necessidade de caloria, de proteína, de suplementação oral, de líquido, nos pacientes que têm risco de lesão por pressão e os pacientes com lesão por pressão instalada. Então, é clássico que a oferta calórica, o objetivo da oferta calórica é basicamente para regenerar tecido, para
prover o processo cicatricial, a gente sabe quanto que atua na atividade fagocítica, na proliferação celular, na função fibroblástica. Então, a gente tem recomendações bastante marcadas à luz da evidência científica, com faixas calóricas. Aqui eu chamo atenção para a minha prática, que não é a do doente grave, que é do doente mais estável, que vem para esse processo de convalescência e recuperação. Entra também aí o paciente obeso, ainda mais quando a gente fala de COVID, as adequações de quilo por peso, de caloria por quilo de peso, seja um peso atual, seja um peso ideal, dependendo do estado nutricional que a gente esteja prevendo aí o aporte calórico. A necessidade das proteínas, a gente não deve ter medo de proteína, mesmo falando de idoso, e mesmo falando da questão da diminuição da filtração glomerular, e mesmo entendendo toda essa questão, a gente sabe da resistência anabólica e a gente sabe da demanda aumentada desse paciente. Então, a proteína ela vai participar de forma importante para a neovascularização, também para a proliferação de fibroblasto, para a síntese do colágeno e para todo um processo bastante importante que significa a reestruturação, a ressignificação desse tecido. Então, a gente tem aí recomendações de 1,25 até 2 gramas de proteína dia para esses pacientes, e, obviamente, essa recomendação vai ser variável em um paciente anais, principalmente aquele que está em tratamento conservador, que é um grande desafio. A questão da demanda de líquidos é importantíssima, a gente sabe que sofre influência no balanço hidroeletrolítico, no turgor de pele, na perfusão tecidual, na temperatura corporal. A gente precisa equalizar e identificar a melhor prescrição também de demanda hídrica, e a suplementação nutricional oral para esses indivíduos com risco nutricional, atentar sempre para o consumo nutricional, e se a aceitação ela é inferior a 60%, esse paciente se beneficia da introdução da terapia nutricional oral, da nutrição suplementar hiperproteica, no sentido de atender essa maior demanda. E para os pacientes com uma lesão instalada, introduzir o suplemento nutricional oral específico para cicatrização, com alguns nutrientes específicos. Isso é o que recomenda o posicionamento da Braskem à luz da evidência científica. E quando a gente olha esse trabalho, né, me vem aquela pergunta, né, quais são as estratégias para aqueles pacientes não críticos, né, que não estão mais na fase aguda, né, que já saíram dessa gravidade e que migraram para um outro patamar de recuperação. Então, esse trabalho traz para a gente o destaque, né, eles sublinham 3 metas importantes, uma destacando a proteína do soro do leite, com incremento no auxílio para atingir a meta proteica, visando todo o incremento anabólico. Chama atenção para a gente otimizar os níveis de vitamina D, um adjuvante importante, seja compondo a imunidade, seja participando do ganho de massa muscular, e a suplementação oral aqui, com suplementos de alta densidade calórica, dependendo da necessidade do doente, de 2 a 3 unidades aí ao dia, e aí perfazendo um aporte aí calórico proteico da ordem de 600, 900 calorias, até 50, 60 gramas de proteína, e mais uma vez chama atenção para a identificação do risco nutricional desses indivíduos, para que a gente seja não precoce, mas tão logo seja possível a nossa implementação. Um outro ponto importante, seguindo, né, aquele cronograma ali do mnemônico do combate às lesões por pressão, vem a necessidade da gente implementar protocolos de terapia nutricional. Os protocolos clínicos, eles são métodos que vão integrar e vão sistematizar toda a nossa boa prática, né? Então, é bastante importante, não é para complicar, é para facilitar. Então, só vai ser um norteador para que a gente consiga fazer a uniformização das nossas condutas, né? A gente precisa, de alguma forma, registrar e conseguir reproduzir, que todo mundo da equipe vai estar na mesma página, no sentido da melhor conduta. Então, alguns protocolos que são necessários, são devidos e que vão ser úteis, né, na nossa conduta. O rastreamento, né, a triagem nutricional, que eu estou sendo bastante repetitiva, avaliação da indicação da suplementação oral, acompanhamento da disfagia e aceitação de via oral. Esses pacientes, eles vêm, principalmente, né, esses pacientes do pós-Covid, vêm de um tempo prolongado de intubação, ainda com a presença de traqueostomia, com todo um processo ainda de readequação também dessa reabilitação oral. Obviamente, a gente entender o que esse paciente consegue consumir, do que a gente
programou, planejou de meta, né, e o uso de reposição de micronutrientes, que é importante conforme a indicação clínica. Esse trabalho é mais um exemplo da necessidade da gente protocolar, da gente ter um norte, da gente ter uma diretriz para seguir, para guiar a nossa melhor prática. E aqui, obviamente, é só para chamar atenção, o slide é bem pequenininho, mas para chamar atenção as recomendações de caloria, de proteína, de fluido, que vem muito de encontro o que a Braskem coloca, o que a prática clínica a gente vem fazendo, e aí com sucesso de intervenção. E aqui eu compartilho também, obviamente, o protocolo que a gente usa, e cada serviço vai seguir o seu, obviamente, à luz da evidência científica, para que a gente consiga seguir dentro da melhor prática. E aí, saindo um pouquinho do nível individual e pensando no macro, a gente tem os indicadores de qualidade também sendo considerados um ponto bastante importante nessa intervenção nutricional, né, desse paciente pós-Covid, não só desses pacientes pós-Covid, mas aqui eu trago o olhar e a sugestão dos indicadores de qualidade relacionados às lesões por pressão. Então, eles vão garantir com que a gente consiga monitorar o que a gente está fazendo, vai oferecer toda uma informação de retrato da nossa clientela, da nossa população, e vai ajudar e muito na nossa gestão do cuidado, né? A característica da população que a gente tem, como é que a gente vai, de alguma forma, orientar os nossos resultados assistenciais. E aqui tem uma série de indicadores que eu elenco. E aqui, só para corroborar, e mais um exemplo, aqui do Wilce, a última atualização, chamando atenção como um indicador bastante importante a taxa de intervenção nutricional em pacientes com lesão por pressão, né? Entendendo aí o número de pacientes submetidos à intervenção nutricional, né? Recebendo aí uma suplementação nutricional, sobre o número de pacientes que tinham lesão por pressão instalada. Um outro ponto bastante importante é avaliar a necessidade de nutrientes específicos. Então, a gente tem aí a literatura colocando para a gente a complexidade do processo de cicatrização, a exigência de nutrientes específicos com uma maior demanda, e, obviamente, para que a gente consiga, junto com todo esse processo de alimentação, de nutrição para um leito de lesão, para prover uma integridade cutânea, na verdade, uma reestruturação de integridade cutânea, a gente conseguir, de alguma forma, atender uma resposta a um estado nutricional adequado. Então, a gente tem aí, à luz da evidência, a indicação de dieta hiperproteica para os pacientes com risco de lesão por pressão, hiperproteica rica em nutrientes específicos, como arginina, prolina, zinco, vitamina C e antioxidantes, para aqueles indivíduos que já têm uma lesão instalada. Quando a gente fala da suplementação oral hiperproteica com nutrientes específicos, a gente deve, de alguma forma, ter aí uma frequência, né, uma posologia de 2 a 3 vezes ao dia entre as refeições. Alguns trabalhos colocam aí 2, 4 semanas. A suplementação de vitaminas também, de acordo com a avaliação individualmente da equipe multiprofissional de terapia nutricional. E é óbvio que os nutrientes específicos têm o seu lugar, a gente tem a propriedade antioxidante, lembrando que o tecido necrótico, o tecido desvitalizado, vai gerar uma série de produção, uma produção bastante expressiva de radicais livres. Esses nutrientes vão, de alguma forma, auxiliar nesse processo. Quando a gente pensa, né, em arginina, em prolina, precursores importantes aí da questão da síntese do colágeno, da produção de óxido nítrico, fazendo parte de todo um processo de estruturação de uma regeneração tecidual. E aqui eu compartilho com vocês, antes de apresentar um pouco da nossa casuística de acompanhamento, dois cases de sucesso. Um deles, uma paciente feminina, idosa, de 82 anos, hipertensa, diabética, hipotireoideia, depressão com Covid prévio. O Covid agora vai entrar na HPP de muita gente, daqui para frente já entra, né? Um Covid do ano passado. Ela interna no hospital de alta complexidade por conta de um embotamento do nível de consciência, se define um evento infeccioso, então ela começa a tratar uma infecção do trato urinário, evoluindo com uma má resposta, faz um quadro séptico, entra em insuficiência respiratória e aí ganha terapia intensiva com ventilação mecânica, com intubação orotraqueal, que progride para uma traqueostomia e experimenta alguns outros eventos infecciosos secundários. Uma paciente que chega para a gente em risco nutricional, com IMC de 37, considerando o peso atual, e com uma desnutrição, segundo a minha avaliação do estado nutricional, e aqui muito bem marcando, né, que o IMC, como é
um indicador para a gente entender o macroscópico, a visão epidemiológica da medida antropométrica e como não fala a favor de reserva, de proteção e como esconde todo o potencial de gravidade relacionado à perda de peso e à perda das reservas orgânicas. Essa paciente, depois ela vem com uma gastrostomia, então ela faz uma dieta enteral específica, dentro da recomendação à luz da evidência, com 17 calorias por quilo de peso, por conta da obesidade, tolera uma quantidade grande de proteína, 1,3 gramas por quilo de peso, e a gente ainda faz para otimizar esse aporte proteico, um fracionamento de 15 gramas 4 vezes ao dia de proteína, para que a gente consiga atender essa demanda proteica. A gente tem em 15 dias uma redução de comprimento, de largura dessa lesão. Um outro case fala de uma paciente mais complexa, também idosa, de 86 anos, hipertensa, com uma demência de Alzheimer já de bastante tempo, de 12 anos, com uma arritmia cardíaca, com uma complicação bastante grande do ponto de vista do tubo digestivo, de difícil controle, que era a constipação intestinal. Tem uma história de queda que a manteve bastante dependente de cuidado, que derivou uma fratura de colo de fêmur, passa a ficar um pouco mais restrita. Essa paciente abre um quadro abdominal agudo, se define através de imagem um volvo de seco com uma suboclusão intestinal. Ela experimenta todo um quadro bastante grave do ponto de vista abdominal, complicações gastrointestinais, ela perfura um seco e cólon direito, e aí aquela catástrofe que a gente já conhece. Essa paciente sofre 3 cirurgias abdominais por conta do primeiro evento e depois, consequentemente, por algumas complicações que ela teve. Ela chega a fazer nutrição parenteral, faz uma série de infecções, tem alta e a gente recebe ela. A avaliação nutricional dela também, risco nutricional, estranho seria se não fosse, depois de toda essa catástrofe, né, de eventos aí, de complicações, com IMC de 21,7, também desnutrida segundo a minha avaliação do estado nutricional. Pasmem, essa paciente com essa idade, com essa fragilidade, o grau de complexidade de cuidado, ela vem comendo por boca, feito suplemento enriquecido com nutrientes específicos para cicatrização, e a gente consegue otimização de proteína. Uma paciente que num primeiro momento a gente precisa andar bastante lento com a questão do início do suplemento, a gente ainda precisa começa com uma unidade, fracionando 2 vezes ao dia, ela consegue evoluir até com 2 unidades, um grande desafio, uma paciente com uma consistência de semilíquida, de alguma forma, frutas amassadas, pão macio, legumes muito cozidos. Então, um grande desafio da gente manter uma nutrição em termos de aceitação adequada, mas ela consegue aí ao longo de 90 dias ter uma redução de lesão. A foto está um pouco pequena, mas a gente consegue ver uma redução de lesão e uma superficialização dessa lesão. Essa paciente já tem essa lesão cicatrizada e ela continua, e ela já foi de alta, ela está em casa, seguindo o contínuo de cuidado. O outro ponto bastante importante que a gente precisa chamar atenção, elencar, é a capacitação não só da equipe, no lembrete da nossa responsabilidade enquanto formador de opinião, enquanto divulgador da boa prática, né? Mas também a informação para os nossos pacientes e os nossos familiares. A lesão por pressão, ela é um agravo evitável, então ela funciona como indicador de qualidade assistencial. Então, toda vez que a gente explica, a gente orienta, a gente empodera esse sujeito, seja ele familiar ou paciente, a gente de alguma forma mexe nessa dinâmica da redução da incidência, ou então do melhor controle dessa lesão, visando aí a questão da cicatrização. No hospital de transição, isso é muito claro, porque a gente funciona esse personagem como um monitor do processo assistencial. Então é um sujeito do cuidado, ele se apropria disso, ele precisa de alguma forma controlar e ser o principal responsável, a fonte de controle e autonomia para esse cuidado. Isso é de suma importância. Uma outra maneira, a gente divulgando informação, e aqui a gente tem isso divulgado na plataforma Avante, uma cartilha educativa que envolve os cuidados com a pele e a importância da alimentação no tratamento de lesão por pressão. A gente precisa educar pacientes e familiares. E aqui, para terminar,
Eu trago um pouquinho do que a gente vem acompanhando, do que a gente vem vivendo, principalmente o que a gente vem aprendendo com esse novo grupo de pacientes que a gente vem admitindo. Eu trago para vocês uma casuística de 100 pacientes que a gente começou a acompanhar ano passado, já tem aí 1 ano e 2 meses de acompanhamento, basicamente homens. Isso muda um pouco do nosso perfil, a Covid veio justamente para mudar um pouco do nosso perfil de distribuição com relação ao gênero, com o homem mais acometido e principalmente das formas graves. Basicamente idosos, 76% dos idosos, mas quando a gente corta o 2020 e 2021, a gente vê que isso mudou, a gente tem mais uma média de idade um pouquinho menor quando a gente compara logo o início da pandemia, mas olhando com lupa um pouquinho mais esses idosos, a gente percebe o quão os indivíduos de fato muito idosos, eles compõem um percentual bastante grande, aí mais do que 40% desses indivíduos têm uma idade maior ou igual a 80 anos. A gente trabalha por modelos de cuidado, então eu tenho indivíduo que interna para reabilitação, para readequação de cuidado, para cuidado paliativo. A gente tem indivíduos com Covid em todos esses modelos. Até agora, dos 100 pacientes, a gente ainda tem alguns internados. Eu trago uma pizza de desfecho com 81 pacientes, os que já de alguma forma tiveram saída do hospital, com um percentual de alta de quase 70% desses indivíduos. E esse é o grande saco de gato, é a grande colcha de retalhos que a gente tem, né, de perfil clínico e nutricional, fisioterapêutico desses pacientes. 80% deles hipertensos, metade deles diabéticos, alguns com demência, 16% DPOC e por aí vai. 41% a gente recebe com uma via aérea artificial. Então, um dos nossos objetivos de cuidado vai ser decanular esse indivíduo. 82% com uma força muscular aí marcada pelo MRC menor que 48, e a gente entendendo aí uma fraqueza adquirida na UTI, a partir do momento que a gente está falando de uma casuística de 84% de pacientes que vieram da terapia intensiva por pelo menos aí 30 dias, 77% desses pacientes com marcador de dependência funcional pela escala de Barthel menor que 30%, 83% com sinais sugestivos de sarcopenia, 1/4 deles que não tem a via aérea artificial, mas dependentes ainda de oxigênio, com uma reserva aeróbica bastante limitada, com cansaço, com fadiga, com astenia, com dificuldade para se alimentar por conta do cansaço. Metade deles com uma via alternativa, com um potencial de reabilitação grande. A gente não tem muita gastrostomia, pacientes de fato que estão indo para uma readequação cuja meta, né, cuja meta é a reabilitação oral total ou parcial. São, na verdade, tem disfagia ou tem a necessidade de uma readaptação dessa consistência alimentar, a gente está falando de quase 70%. Força de pressão palmar reduzida pela dinamometria, e quando a gente olha para o perfil nutricional, 56% com excesso de peso pré-Covid, tá? Quando a gente corta pelo IMC. 21,4% com sobrepeso, 34%, 35% com obesidade. 83% deles apresentaram perda de peso com uma média de 11 quilos. E o risco nutricional desses indivíduos foi de 85%. 85% desses pacientes estavam com risco nutricional na admissão conosco. E olha, eu chamo mais uma vez a atenção quando a gente pensa no indivíduo com excesso de peso pelo IMC. De toda essa perda de peso, 80% deles, dos obesos, tinham risco nutricional. E quando a gente olha para a lesão por pressão, a gente teve, de todos esses 100 pacientes, 53 pacientes, portanto, 53% dos pacientes foram admitidos com lesões por pressão. É óbvio que isso é um percentual maior do que um hospital geral. A gente está falando de um paciente que veio de uma alta complexidade, de um hospital geral, mas a gente está falando também de uma condição que predispõe ao desenvolvimento maior de lesão por pressão, o fato que a gente tem mais da metade desses indivíduos com lesão por pressão, mais de 35% deles com mais de uma lesão. Então, realmente, isso é plural. 1,8 lesões por paciente, a gente teve paciente que a gente chegou a receber com 6, 8 lesões. Então, 93 lesões por pressão no total. E, obviamente, isso está explicado por uma série de alterações, além dos fatores intrínsecos e extrínsecos muito bem conhecidos.
A gente sabe que a gente tem internação prolongada, o paciente no cuidado crítico tem um risco maior, e a COVID experimenta toda essa questão da menor oxigenação tecidual, a coagulopatia sistêmica, né, promovendo aí toda uma hipercoagulação e uma oclusão microarterial, a dificuldade de reposicionar esse paciente que está pronado, o estado hipercatabólico, que é muito familiar nosso, e todo esse curso, num primeiro momento, de gravidade, estabilidade hemodinâmica, que faz esse paciente ter uma má perfusão e uma nutrição tecidual bastante prejudicada. E aqui eu já estou finalizando, eu trago para vocês esses dados ainda não estão publicados, eu trouxe só uma prévia de uma das análises que a gente fez, mas mostrando para vocês que dessa casuística de 100 pacientes, quando a gente olha na lupa, os pacientes sem lesão por pressão e os pacientes com lesão por pressão. Com relação ao sexo, a gente precisou corrigir esses dados para o sexo, a gente tinha um percentual maior de indivíduos, a gente não teve diferença entre os grupos quando a gente olha para o percentual de idosos, quando a gente olha a mediana de tempo de internação lá no hospital geral, a obesidade, a distribuição, o tempo de internação em terapia intensiva, os dados nutricionais com relação à perda de peso, média de perda de peso, risco nutricional pelo RC2, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que não teve diferença entre o paciente sem lesão e com lesão por pressão. Todos perderam peso, a gente tem aqui 83, por exemplo, que 83% dos pacientes sem lesão perderam peso e 85% dos pacientes com lesão perderam peso. A média de perda de peso foi de 10 quilos para o grupo sem lesão e 11,5 quilos para o grupo com lesão. Mas o que chama atenção é que a presença de diabetes deu resultado estatisticamente significativo, a presença de via aérea artificial, a via alternativa de alimentação, mostrando para a gente que esse indivíduo com lesão por pressão, ele agrega um grau de complexidade de cuidado maior de fato, né? E quando eu olho para o risco muito aumentado e alto, muito alto e alto para o desenvolvimento de lesão na admissão e na alta, eu tenho o seguinte resultado. Tanto o paciente sem lesão por pressão, na verdade, ele tanto sem lesão quanto o com lesão, a gente percebe que ele vai, de alguma forma, comparando a admissão à alta, ele vem num padrão melhor, né? O sem lesão, de alguma forma, ele desce ali 36,2% e 29,8%, ou seja, esse paciente vai ficando no hospital, vai passando por esse processo de recuperação e ele vai diminuindo o percentual de risco muito alto, e o paciente com lesão por pressão, a gente tem, quando a gente compara ali, olhando, né, de cima para baixo, a admissão à alta, esse risco, de alguma forma, ele é mais ou menos parecido, ou seja, ele tem a alta, mas ele continua ainda com esse risco de desenvolvimento de lesão por pressão. E quando a gente olha entre os grupos sem lesão e com lesão, a gente percebe que teve, de fato, e obviamente é o ponto de corte, é quase que um marcador, é difícil a gente ter um paciente com lesão que não tem um risco instalado. Então, a gente tem aí esse tipo de apresentação. E eu destaco para vocês a meta, uma das metas atingidas, que a gente traçou como pacientes com lesão por pressão cicatrizada, e também pacientes com lesão por pressão com redução de complexidade e lesões por pressão com melhora, que aí é um conjunto, é uma coleção das lesões por pressão cicatrizadas e das lesões por pressão com redução de complexidade. Eu trago uma coluna da população geral e separado por modelos de cuidado. Quando eu falo do indivíduo de reabilitação, eu estou falando de um indivíduo que tem um prognóstico, um potencial de recuperação melhor, com comorbidade ou sem comorbidade, mas é aquele paciente que eu vislumbro um processo de recuperação, de autonomia e de independência muito maior. Então, é notório que a gente tem resultados melhores, né, nesse indivíduo de reabilitação, mas a gente consegue ter também resultados para o grupo de readequação de cuidado e até mesmo para o cuidado paliativo. Aqui, acho que esse é o último slide, eu trouxe para vocês outros cases relacionados à lesão por pressão na COVID, mostrando que nem tudo é desgraça, né? A gente tem um cenário ruim, um cenário pandêmico muito ruim, a gente tem lesões
muito ruins, a gente vive um momento muito difícil, mas o que eu trago aqui, o que eu quero chamar a atenção é que uma boa prática, seja ela nutricional, seja ela médica, de enfermagem, de fisioterapia, se a gente mergulha e se a gente, de alguma forma, se mune de uma boa prática assistencial, a gente consegue ajudar muito esses pacientes. Então, eu trago 4 exemplos aqui de alguns casos, indivíduos nem idosos, né, 45 anos e alguns idosos nem tão idosos, mas chamando a atenção que tem para todos os gostos a questão do estado nutricional, mas a maior parte deles com comorbidades, alguns com meta também de ter uma reabilitação oral. A gente vê aqui os 2 pacientes do meio vieram com uma sonda nasoenteral e reabilitaram para via oral, mostrando aqui que é possível cicatrizar e é possível também ganhar peso enquanto a gente cicatriza. É óbvio que a minha experiência e a minha fala, esse meu lugar, é de um paciente bem mais estável do que a terapia intensiva, que me permite, inclusive, uma tolerância à proteína melhor. Então, a gente consegue, de alguma forma, ter um resultado. Eu trago aqui uma pequena amostra de alguns casos, e esse númerozinho aqui com o hospitalzinho do lado é o tempo que esses pacientes ficaram internados, que não tem a ver, que na verdade não significa esse tempo, o tempo de cicatrização de lesão, o tempo que eles ficaram internados, mas é verdade dizer que quando chega muito perto da saída, é o momento que eles, de alguma forma, têm um patamar de estrutura de lesão que o contínuo do cuidado ele pode acontecer em casa, né? Assim como a continuidade da fisioterapia, assim como os outros cuidados relacionados às outras metas que esses pacientes precisam. E eu acho que o mais importante é que a gente ainda não parou com isso, né? A gente fala de algo que a gente ainda está vivendo muito presente, né? E eu acho que o que fica é a gente conseguir reconhecer que o trabalho ele não terminou. Para muitos pacientes, eles não imaginam, né, a travessia que eles precisam fazer nesse processo de reestruturação, de readequação. Então, é o início de um grande rearranjo. Eu acho que é um caminho longo ainda para a gente percorrer, e quando todo esse atropelo passar, sem dúvida nenhuma, o que vai ficar de melhor são os resultados que a gente vai conseguir obter com uma boa nutrição e com uma boa assistência como um todo. Obrigada. Muito bem, muito obrigada. Flávia e Adriano, a gente já passou um pouquinho da hora, então, na realidade, não vai dar para fazer perguntas. Depois a Samela encaminha a pergunta para vocês responderem. E eu vou passar aqui para o sorteio que já foi feito dos sortudos que ganharam os kits. Então, eu vou dizer os nomes aqui. Miriam Mendes, Marli Aparecida da Silva, Denise de Fátima, Janaína Cavalcante, Risiane Regiane, Cileia Ozella, Ana Paula Vitorino, Lucilene Maria, Joaquim José de Medeiros e a Brígida Barros. Muito bem, vocês vão ser contactados por e-mail para que a gente possa, então, enviar os kits para vocês. Então, foram excelentes as apresentações. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês e boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada por vocês terem ficado com a gente até esse horário. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.